E aí, galera, tá começando mais um episódio do Pássaro DM. Eu sou a Letícia e eu tô aqui com a Duane. É pra cá que olha, será? Não sei. Eu nunca sei no momento, porque ele inverte quando eu gravo. Mas enfim, eu tô aqui com a Duane. E aí, Duane, tudo bem? Carnavando? Como estão as coisas aí? Como tá o feriado? Oi, gente. Oi, todo mundo. Nossa, eu tô amanhecida. Não amanhecida, né? Porque eu tenho uma certa idade, não consigo mais amanhecer realmente na rua. E porque eu comecei a curtir carnaval muito cedo. Minha família é envolvida com carnaval, então tem eu bebê no carnaval e tem eu adolescente e tal. Então, quando você começa muito cedo, você vai ficando meio cansado. Mas eu cheguei em casa, eu desfilei na escola de samba ontem, então, gente, perdoem qualquer equívoco. Mas eu assisti praticamente todos os jogos que já tiveram da Série 1. Só não assisti o jogo que não teve, né? Porque foi acontecer hoje, assim, que eu não vi nada, porque não aconteceu. Mas o resto, os que eu não assisti, eu consegui ver nos melhores momentos. Então, assim, estou feriando, estou curtindo o carnaval, mas estou trabalhando. Compromisso. Tá ralando a cara. Você que criou essa grande frase de ralar a cara no Brasileirão, tem que ralar a cara no Brasileirão, né? Tem que ralar a cara. É futebol raiz. Então, agora, vamos falar com uma coisa boa. Agora a gente pode ralar a cara com todos os jogos. É verdade, tá tudo. E São vou mais falar, importantes. as transmissões da CBF TV são bem honestas. Eu tava Bem esperando bom, muito bem menos. bom. Gostei muito, Bem gostei bom. da qualidade, gostei dos comentários, da É narração. isso. Curti bastante, tava esperando bem menos. Então, a gente Para fala mal, mas tem quem que falar bem também, né? Quando precisa. para quem acompanhava por rádio e também chegou a acompanhar o Passando DM, ele nasceu, tem 8 anos, mas a Letícia, eu e a Amanda, a gente se conhece antes um pouquinho. E teve o Brasileirão no começo, tinha jogo que não tinha nem rádio, não tinha nada, a gente tinha que esperar sair a súmula pós-jogo lá para ver o que tinha acontecido e poder comentar. Ou então se a gente tinha algum conhecido na cidade, né? Você lembra disso, que a gente mandava mensagem para pessoas conhecidas e aí para saber o que rolou. E agora ter todos os jogos na TV ou no YouTube, enfim, tendo acesso a tudo é muito bom, é muito bom. Um gostinho Isso. de Maicujo, né? Quem viveu sabe. O Maicujo. Mas enfim, a Amanda não tá aqui, eu tô de plantão no trabalho, então os horários ficam meio difíceis, porque meu horário fica diferente e a Amanda tá em outro fuso. Hoje o podcast vai ter acho que uns 80% menos carisma, né? Sem a Amanda, mas estamos aqui cumprindo nosso dever semanal. Lembrando que a gente já fez um episódio sobre a seleção, sobre a convocação do Arthur Elias para a seleção, para os amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México. Então, vou deixar aqui em cima do card para quem quiser assistir, ou aqui na descrição, sei lá, enfim. Então, vai lá assistir, porque a gente já analisou tudo, não vamos falar disso hoje, por isso, então, vai lá assistir depois, né? Assiste isso aqui primeiro e depois vai lá. Já se inscreve aí no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa seu comentário, seu like. Agora tem a opção de hypar, então hypa aí esse conteúdo, porque vai chegar mais gente que gosta, que consome futebol feminino ou que se interessa pelo assunto. Ajuda a gente a mostrar que o conteúdo é relevante e as pessoas gostam. E se inscreve, por favor, ajuda a gente a chegar a 1.000 inscritos. A gente tá pertinho, estamos mais perto do que nunca. Então a gente quer muito chegar nesse número, então faz isso aí. Em breve, a gente tá que nem a Minas do Açaí, mas em breve a gente vai lançar nossa área de membros. Vai vir aí, a gente promete, que a gente também não quer fazer sem, né, fazer por fazer, a gente vai planejar direitinho, mas em breve vem aí, quem quiser nos apoiar. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas, gaste o seu único comentário com parcimônia. A Manu, no último, daqui a pouco a gente lê, mais tarde a gente lê, mas ela tem gastado com parcimônia os comentários dela. Mas é isso, vamos começar. Hoje a gente vai falar de Brasileirão Feminino bastante, Mulheres desse Solo pelo Mundo e o Sub-20, que infelizmente perdeu. Mas vamos falar mais disso mais pra frente. Vamos começar com o Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino começou essa semana, né? Na quinta-feira, para ser mais exata, hoje é segunda-feira. Começou divertido, né? Os jogos bem parelhos, só teve uma goleada nos jogos que tivemos até agora, né? Ainda faltam 2. Mas foi melhor do que eu estava esperando, confesso. Na quinta-feira a gente teve o primeiro jogo, Misto e Flamengo, lá em Cuiabá. Eu acho que vamos valorizar, né, o que a torcida do Misto fez. Acho que tinha quase 1.000 pessoas no estádio. A torcida do Flamengo também, né? Tinha bastante flamenguista lá, então é legal quando os times saem dos centros, porque as torcidas que não têm tanta oportunidade de ver o time acabam abraçando também, né, o feminino. Mas depois de tanto tempo no Misto longe da Série 1, é um time que é tradicional do futebol feminino, é legal, né, ver o Misto de volta e também ver outros times fora desse centro, né, desse centro do Sudeste ali na Série 1. Eu gostei muito de ver o que eu sempre falei aqui no podcast, desde que saiu que o Misto subiria. Eu venho falando para vocês que eu acho que o Misto teria um time bem honesto. Se vai ficar na 1 ou não é uma outra coisa, né? Depende do campeonato, do desenvolvimento, tudo mais. Até porque o time foi montado um pouco em cima da hora, né? Pela situação que o Misto entrou na 1.
mas o misto tem essa tradição no futebol feminino lá no Mato Grosso, né? Então, assim, eu que sou aqui do Mato Grosso do Sul, a gente conhece o misto muito. É um time muito tradicional também no masculino, né? Que não tem tanta a mesma relevância, né? Mas durante muito tempo o misto foi um dos mais tradicionais lá. Aí depois surgiram o Cuiabá, enfim, o Cuiabá foi para a Série A, aí meio que mudou um pouco o foco. Mas é muito bom ver o time e ver também que a torcida, né, abraça realmente. Essa relação teve torcedor do Flamengo muito, né? Até por essa questão de acesso. Nesse ponto, eu acho que o futebol feminino é muito bom, que pode promover esse acesso ao futebol para pessoas que não conseguem ir no masculino, que está muito inflacionado. Mas a torcida do Misto é uma torcida que apoia. Quando anunciou que estaria na 1, os comentários eram muito positivos, o presidente foi muito positivo também, estavam muito felizes de poder viver isso. Tem um apoio também do governo do Mato Grosso nesse sentido. Então, eu fiquei muito feliz. Eu soube que os ingressos não foram tão baratos, né? Parece que foi na faixa dos R$40. Então, assim, quando a gente fala de futebol feminino, somente nos interiores do Brasil aí, né? Numa capital que não recebe tantos jogos de futebol de Série A, assim, até porque o Cuiabá caiu e tudo mais. Então, a gente vê que, mesmo com o valor que eu acredito que seja um pouquinho mais pesado para futebol feminino, tinha bastante gente, deu uma renda legal, né? E isso ajuda muito. E uma quinta-noite, né? E eu fiquei feliz. Também, uma quinta-noite, teve várias questões, mas acho que ficou bem legal. Eu gostei também do estádio, não sei se você gostou, amiga. Achei que Gostei bem... também. Achei tipo honestinho. isso, sabe que tem que ser. Eu vejo muitas vezes que a gente tem... O Brasil tem muito estádio imenso, sabe? Essa questão megalomaníaca de ter 60, 70 mil. E acabam que times um pouco menores e futebol feminino, enfim, sub-20, essas coisas acabam ficando sem espaço para jogar, porque o custo é muito grande, né, para você colocar o futebol nesses lugares muito grandes. E aí eu gosto desses lugares pequenininhos que são arrumados, né? Muitas vezes esses estádios pequenos são meio bagunçados, mas esse é muito bonito, muito arrumadinho, gramado bom, iluminação bacana. Eu acho que foi um bom jogo para ser a abertura do campeonato. Dentro do campo não foi tão legal assim, né? Não foi um grandíssimo jogo. Foi bem travado, muitos erros, mas é normal também, né? Primeiro jogo da temporada. Quer dizer, o Flamengo já jogou a Copa Rio, né? Mas foram alguns jogos só. E, enfim, os jogos também, não sei se não muito parâmetro, né? Jogos. Sim. Mas primeiro tempo misto foi até melhor, né? Criou chances, mas não conseguiu realmente fazer o gol. No segundo tempo, o Flamengo abriu o placar com a Núbia de cabeça. O resultado foi esse, 1-0 pro Flamengo. Duane, você acha que essa dificuldade que o Flamengo teve diz mais sobre o Flamengo ou sobre o misto? Porque assim, eu tava esperando menos do misto. Mas também não espero muita coisa do Flamengo. Então acho que. Não sei se esse jogo é muito parâmetro, né? Nem pro Flamengo, nem pro misto. Mas o que você acha? É um pouco difícil a gente analisar. Mas assim, vou ser bem sincera. Eu achei que o misto me surpreendeu um pouquinho positivamente. Mas o Flamengo, basicamente, falando já pro torcedor e para todo mundo que tá acompanhando, é isso. É um time que vai depender muito de bola aérea, né? Jogada de bola parada. Principalmente porque tem uma zagueira tão alta como a Núbia, né? Então, ela vai sempre ser um ponto forte ali. É um time que não é muito criativo, não é um time que consegue dominar ações no jogo. Você percebe isso. Eu tava assistindo na Copa Rio e justamente nesses jogos, assim, teve um jogo que por pouco não perdeu pro Vasco. Mas virou e venceu. Mas, assim, foi na Bacia das Almas. O time tava muito mal. O Vasco teve várias oportunidades. E o Vasco é um time de Série A2. Então, assim, esse Flamengo é um time que vai entregar jogos que a gente vai comentar muitas vezes aqui que são jogos ruins aqui. A gente vai falar que foi um jogo chato, que foi um jogo feio, e é o estilo de jogo do Celso. É um time mais combativo ali, que não é tão criativo, não é um time de domínio de posse de bola, não é um time que vai amassar o adversário, e quando ganhar vai ser 1-0, 2-1, e vai ser nessa faixa, sabe? Então, acho que o Flamengo não surpreende, assim, quem acompanha um pouco já sabia um pouco, mas é um pouco triste, porque eu acho que é um downgrade muito grande do ano passado para cá, acho que o estilo da Rosana era bem diferente, então acho que o torcedor que se empolgou um pouquinho no final do ano vai dar uma sentida no começo. E já o misto, eu esperava que fosse um time equilibrado, que fosse um time aguerrido, e foi. Esse jogo eu fiquei um pouco meio triste assim, pelo misto, porque tiveram as melhores chances, sabe, mas não conseguiram aproveitar, acho que também tem um pouco de afobação, tinha torcida, né, primeiro jogo, tudo mais. Mas acho que é um time que vai dar um pouquinho de trabalho. Vai brigar para não cair, mas não vai ser como o ano passado, por exemplo, que a gente tinha time que já começou o campeonato praticamente rebaixado. Sim, e o Flamengo também tem algumas peças que eu acho que vão ser importantes durante o ano do Sub-20, né? Então, também a ver como acontece quando voltar. Na sexta-feira a gente teve mais 2 jogos. O Palmeiras atropelou o América em Barueri, 4-0, tranquilo. E assim, eu acho que o que mais me saltou os olhos nesse jogo, eu acho que é ver as mudanças do Palmeiras, assim, durante o jogo. A Rosana começou, né, com Glaucia, Andressinha, Brena e Bia Zanerato, que começou também na Supercopa.
um meio campo um pouco mais lento, né? Meio campo e ataque um pouco mais lento, um pouco mais de controle do que e não menos correria. Mas o Palmeiras tem muita opção, né, para o segundo tempo. Entrou a Duda Santos, Raíssa Bahia, Lorena Benítez, tem a Guzmán, enfim, tem a Grace, tem muitas jogadoras que foram bem ano passado ou que são importantes de alguma forma há um tempo, né? Entrando, então são muitas opções. O Palmeiras tem boas opções no banco ali. E pensando a longo prazo, acho que isso é muito importante, né? Muito relevante. O que a gente veio falando já, acho que a montagem de elenco do Palmeiras é muito boa, principalmente porque conseguiu segurar muitas jogadoras e contratou peças ali importantes, né? Então eu acho que é o time que tem o elenco mais versátil também, com mais opções, que pode descansar alguém, colocar outra pessoa e não perder o nível de jogo. Por isso que eu acho que o Palmeiras, essa parte de pontos corridos, vai ser talvez o time que eu acredito que vai ficar em primeiro lugar, justamente por esse ponto, né? Que é um time que consegue ter esse descanso, consegue fazer variação tática, porque tem peças para isso, e a Rosana é uma técnica que costuma fazer variações. Ela geralmente monta o time conforme o adversário, ela não é uma técnica que vai jogar sempre igual, né? Se ela precisar mudar o estilo, ela vai mudar. Então, acho que tem esse ponto também. E o elenco é muito qualificado, né? A Brena fez um golaço, um gol muito bonito, e o Palmeiras entrou em campo mostrando a que veio. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensativa, porque o América talvez seja um possível, talvez desses times ali da zona que vai brigar para não cair, seja o que mais eu acredito que vai cair, né? Porque o América está vivendo umas mudanças lá muito grandes. Então, não sei também exatamente até que ponto, mas acho que nesse jogo específico, acho que foi sim a imposição do Palmeiras, né? Mas eu fiquei um pouquinho triste pelo América, porque sempre é um time que fica ali brigando, às vezes tenta chegar até perto de ficar num G8, mas sempre faz um campeonato muito honesto, e talvez esse ano não consiga, né? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver durante o campeonato. O América vive um momento difícil, né? O masculino ano passado quase caiu pra Série C, então sim, tudo isso impacta, né? Não tem como dizer, mas eu acredito, se eu não me engano, o América é o time de camisa, assim, mais longevo. Então, espero que realmente que aconteça o que acontecer, mantenha e consiga manter o projeto, porque é um projeto importante, né? Principalmente ali em Minas. E é isso. Eu também acendi o alertinho ali com o América, viu? Eu acho que, até falando do Palmeiras, vamos ter que esperar para ver, porque também não sei assim, essa primeira rodada é difícil, né? A gente não tem muito termômetro dos outros times. Então, por exemplo, o Palmeiras foi o que venceu melhor, mas será que foi o que pegou o time mais fácil ou não? Exato. Essa dúvida a gente vai ter, né? Porque primeiro jogo, a gente só vai conseguir desenvolver isso durante o campeonato. Eu acho, claro, que 4-0 tem uma imposição do Palmeiras, obviamente. Mas também pode ser que seria um 2-0 se o América fosse mais competitivo. Poderia ser, entende? Então, assim, acho que na hora que os confrontos entre o pessoal da zona de baixo começarem a acontecer, os que a gente acredita que vão brigar para não cair, a gente vai conseguir ter uma dimensão melhor do que foi essa primeira rodada. Mas do primeiro ponto que eu vi ali, eu concordo com você, né? A variação de elenco do Palmeiras é muito boa. Sim, isso também vale para o misto e para o Flamengo, né? Então, acho que o misto a gente vai ter que ver jogando, por exemplo, com o América ou com o Vitória, para ver realmente qual que vai ser o nível aí desse time. No mesmo dia, o Atlético Mineiro recebeu o Corinthians na Arena MRV, com público. Não ia ter público por causa do carnaval. Enfim, aí o Atlético voltou atrás, resolveu ter público. Tinha um pessoalzinho, tinha pouca gente, mas isso também atrapalha, né? Vai ter, não vai ter, enfim. Tinha o pessoal, mas é bom ver o Atlético voltando para a Série 1, jogando na Arena MRV. Eu acho que o sintético ajuda nisso, né? A gente reclama às vezes do sintético, mas nesse ponto, por exemplo, o Botafogo jogou no Newton Santos, o Palmeiras joga em Barueri mesmo quando o masculino joga, o Atlético consegue mandar os jogos na Arena MRV, então acho que essa questão ajuda bastante, né? O feminino. 1-0 pro Corinthians, gol da Letícia Monteiro. Corinthians, acho que a gente vai ter que falar disso esse episódio todo, né? Difícil também saber o quanto o Atlético vai ser competitivo esse ano, o quanto o Atlético dificultou pro Corinthians ou o quanto o Corinthians foi mal. Acho que vamos ter que ver ao longo do ano aí, mas o Corinthians foi com um time misto, acho que dá para falar até reserva, né? Só a Gi Fernandes, a Thaís Ferreira e a Ana Vitória foram titulares na Supercopa. Então, realmente foi um time bem alternativo. A Gabi Zanotti nem viajou, a Duda e a Jaqueline nem entraram, por exemplo. Então, foi um time bem alternativo. Impactou muito o jogo do Corinthians, muitos erros. Não foi um jogo legal, foi um jogo difícil de ver. Mas pro lado do Corinthians, né? Mas pelo lado do Atlético, o Atlético foi muito bem, assim.
Acho que Muito. a Fabiana Guedes é bom ficar de olho nela. Ela fez um bom trabalho na Série A2. Assim, eu tenho gostado bastante do Atlético. Confesso que é um time que compete bem, sabe? Uhum. E eu acho, eu tendo a achar que o Atlético não vai passar sufoco esse ano pra cair, principalmente se conseguir evoluir, né? Porque já achei que já começou num nível alto já. Tava esperando Uhum. menos, assim. E acabou levando um gol, né? Mas poderia ter empatado. Teve muita chance de empatar, não Sim. conseguiu. E aí o Corinthians acabou ganhando por 1-0 e o Atlético acabou perdendo a chance de ganhar um pontinho aí. Uhum. Cara, esse time do Atlético tem muitas jogadoras do Flamengo, né? Ou que foram do Flamengo ou que estão emprestadas. E eu fiquei até pensando quando vi o jogo como torcedor do Flamengo, se não foram emprestadas jogadoras erradas. Porque o jogo do Atlético foi muito competitivo. É um time que tem boas jogadoras ali no ataque, que conseguem imprimir um pouco de velocidade nas jogadas, jogadoras habilidosas que criam uma oportunidade no 1 contra 1, que eu acho que é uma coisa importante nesses times que estão nessa zona que a gente acredita que vai disputar para não cair. Você ter jogadora que tem esse tipo de qualidade para definir a jogada, de conseguir criar uma jogada sem precisar necessariamente de uma jogada totalmente coletiva, então isso é importante ter. E eu gostei do jogo, né? Mas o ponto que você falou é importante, né? O time do Corinthians estava bem mexido. Mesmo assim, eu ainda acho que nesse jogo em específico, acho que falou mais sobre o Atlético do que sobre o Corinthians, né? Porque a gente já viu o Corinthians jogar nesse nível, assim, jogar com um time alternativo e conseguir ganhar bem de times até melhores, enfim, que teoricamente que o Atlético, né? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que falou um pouco mais sobre o Atlético do que sobre o Corinthians. Acho que o Corinthians também, depois que fez o gol, deu uma acalmada ali, tentou meio que controlar o jogo. E eu acho que esse time do Atlético vai competir bons jogos. É que essa parte da briga para não cair, na minha visão, eu acho que tem vários times esse ano que vão ser times competitivos. Então aí eu acho que uma vaga talvez esteja meio que pré-definida, mas a outra vai ser uma disputa muito mais decente do que a do ano passado, que a gente ficou numa situação que chegou em determinado momento, parecia que já estava todo mundo decidido quem seria rebaixado. Eu acho que esse ano não, acho que essa segunda vaga de rebaixamento vai ser muito disputada, vai ter, quem for rebaixado não vai ser rebaixado com tão pouco ponto. E eu acho que o Atlético vai estar nessa zona por isso, pela competitividade que eu acredito que vai ter. Mas eu achei um time muito honesto, achei um time que tem um estilo de jogo muito legal de assistir, sabe? Acho que dos dois times ali, o que mais me encantou foi o Atlético, né, do que o Corinthians. Acho que o jogo do Atlético foi um jogo melhor, mas não conseguiu, né? Também é um time meio jovem, não conseguiu concluir e fazer o gol. O Piscinato disse que vai usar o início do brasileiro para rodar o elenco, né? É importante, né? Porque o Corinthians a gente vê chega no final do ano sempre completamente esfarelado. Então acho que se conseguir fazer um controle de carga durante o ano vai ser mais interessante, mas, como dissemos, vamos ter que ver aí ao longo do ano, porque eu acho que também esse jogo mostrou um pouco que os times não vão ganhar de qualquer jeito mais, né? Eu acho que vai tá sendo cada vez mais competitivo, e eu acho que é aí que a gente vê, né, quando o campeonato fica competitivo, é quando o melhor time e teoricamente um dos piores tem um jogo franco, assim. Então, Uhum. vamos ver como vai ser ao longo do ano aí. Outro favorito que, pelo menos na nossa opinião, na nossa tier list, que ganhou foi o Cruzeiro, 2-0 tranquilo, contra o Bahia em Salvador, 2 gols da Bianca Brasil. Será que ela vem pro crime esse ano? Cara, esse jogo foi bem legal de ver. Eu curti ver. Negativamente pro Bahia, né? Queria até fazer esse ponto aqui. Achei que o time do Bahia foi abaixo do que eu esperava, né? O Cruzeiro entrou com um estilo, assim, uma marcação alta muito forte. Sufocando mesmo o time do Bahia, forçando o Bahia aos erros ali na saída. E, cara, a Bianca Brasil no brasileiro, ela cresce muito, né? Ela tem muito essa questão, assim. Eu acho que esse time do Cruzeiro, na minha visão, é um time um pouco inferior, tecnicamente, ao do ano passado. Muito porque perdeu os jogadores e não conseguiu repor a altura e não teve grandes reforços, né? A Cláudia, que foi contratada, estava no banco. Então, assim, a gente viu muito pouco de quem veio, de quem chegou. Mas eu acho que é um time que tem um técnico que pode fazer muita diferença, né? Eu, particularmente, gosto muito. Então, eu acredito que ele pode montar times que surpreendam o adversário, mesmo nos jogos mais difíceis, e ele pode conseguir conquistar a vitória nesse ponto, né? De ter um cara da beira do campo que monta táticas, monta times que conseguem
competir e vencer, mesmo quando não são favoritos. Mas acho que nesse jogo em específico, eu fiquei um pouco mais preocupado com o Bahia do que, no caso, com a qualidade do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, ele fez os gols, né, aproveitou as oportunidades, perdeu outras também, e fez o dele. Mas o Bahia, em momento nenhum, ameaçou o time do Cruzeiro. Foram pouquíssimas chegadas. Em momento nenhum parecia que o Bahia ia empatar ou vencer ou virar, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, acho que é uma luzinha amarela ali no time do Bahia. E no Cruzeiro, acho que é muito bom começar com uma vitória como essa e principalmente dando confiança para uma jogadora como a Bianca, que voltou de lesão ano passado no meio do campeonato, teve todo um contexto. Então, acho que esse campeonato desse ano vai ser importante para ela nesse ponto, dela poder começar o ano já jogando, que seja um ano que ela não se lesione, que ela consiga fazer o campeonato todo, porque ela tem uma identificação muito grande com o Cruzeiro, e eu acho que esse ano o Cruzeiro é um ano diferenciado, vai para a Libertadores, né, vai ter novos voos, e é importante que a 10 do time esteja com a confiança alta, e nada melhor do que 2 gols para já começar com o pé direito. E ela tá com a identidade visual, a faixinha, ela voltou aos vários tempos, então esse estética. ano... ela tá com a estética Bianca Brasil 2015, 2016, que é forte essa estética. É forte. Mas a Tainara voltou, né? A gente passou por tanto tempo falando por onde anda a Tainara, o que aconteceu com a Tainara, então ela voltou, jogou meio tempo, ainda voltando aos poucos, né? Muito tempo de jogar, 2 anos sem jogar. Mas, enfim, era uma zagueira que era meio que absoluta na seleção, né? Então, se ela voltar bem, também é interessante. Ela briga no gol, promete ser interessante também, porque se a Camila machucou ali, não quis sair, não. Acho que ela tem ali uma goleira, uma reserva ali que pode ocupar dela. Eu acho que se a Camila sair um jogo, a chance dela não voltar é muito grande. Então, acho que ela tem essa consciência de que a competição no gol do Cruzeiro tá pesada ali, tá em alto nível. Eu acho que porque a Cláudia, além de ser uma goleira jovem, é uma goleira alta, que a gente sabe que no Brasil ainda faz muita diferença, né? A gente tem uma goleira de boa estatura, ainda a gente não tem tantas goleiras assim tão altas. E eu acho que a Cláudia, ela vai acabar pedindo passagem, né? Mas eu acho que nesse ponto o Cruzeiro fez o certo. Eu acho que tem que ter competição na posição, tem que ser uma competição de quem está melhor, né? É muito ruim você ficar no time só e o time você não ter essa competição entre atletas. Então, acho que isso é importante. Por exemplo, no Corinthians a gente sabe que existe uma competição interna ali e é uma competição saudável que eleva o nível do time. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa no Cruzeiro. E já começou a surtir efeito ali, porque eu também achei que ela fosse sair, né? Mas ela, não, ficar aqui com lesão e tudo, rapaz, tá doido, não vou sair nada. Sim. Eu acho que o Cruzeiro perdeu muita qualidade, enfim, acho que a Isa Haas, a Isabela principalmente, né? Mas eu sinto que o Cruzeiro tem um elenco um pouco melhor esse ano, então consegue fazer troca sem perder tanta qualidade, mais do que ano passado. Eu acho que isso é importante. Então, vamos ver como vai ser. E vamos ver o Bahia também, né? Foi pro mata-mata no passado, então a gente, esse ano, espera a mesma coisa, mas vamos ver. O troféu, jogo entretenimento da rodada foi Fluminense e Vitória. Jogo que não dava nada, mas acabou sendo divertido. Assim, durante 91 minutos, não foi nada demais. Assim, eu fiquei impressionado um pouco com o Fluminense. Tava esperando menos do Fluminense, confesso. Achei que o Fluminense foi bem. Tem bons jogadores ali e tal. Mas foi 0-0, né? Durante todo o jogo, praticamente. E aí, nos últimos lances, a goleira Lohana do Vitória fez uma falta, foi expulsa, não tinha mais troca. A zagueira entrou no gol, aí a Sochor cobrou a falta e gol do Fluminense. Uma pena pro Vitória, né, que tava conseguindo arrancar um pontinho ali. Sim. Mas foi uma loucura, assim, o final do jogo foi uma doideira. E o Fluminense, eu fiquei com a impressão que o Fluminense, sabe, assim, todo ano a gente tem 2 ou 3 times que entram no mata-mata sem que a gente espere. Não que a gente não espere, mas que, assim, a gente tem 5 times que são óbvios, né, que vão pro mata-mata. E aí, esses outros 3 sempre são os que mais variam. Então, assim, tem uns nomes interessantes do Fluminense, sabe? Tem a Kemely, tem a Sochor, tem jogadores que estão acostumados a jogar em time grande, a disputar mata-mata. Então, assim, será que o Fluminense não pode brigar por uma dessas vagas aí? Então, quando eu fui fazer a minha listinha lá, eu até pensei em colocar o Fluminense brigando por esse G8, mas acho que é um time que ele ainda tem que se provar um pouco, sabe? Acho que o Fluminense oscila muito nos jogos, por exemplo, vamos falar, venceu 1-0, mas estava empatando até o finalzinho contra o Vitória, que para mim é um potencial rebaixado, ali que vai brigar para não cair. Então, acho que tem um pouco isso também, sabe? Acho que os jogos contra times que são mais fortes, o Fluminense compete muito. Isso aí já é uma coisa histórica.
Mas aí, quando enfrenta rivais ali do mesmo nível, um pouquinho que a gente acredita que seja um pouco inferior, eu acho que o Fluminense não consegue se impor. Eu acho que isso ainda é um ponto do Fluminense a se provar durante o campeonato. Mas tem jogadoras boas, como você falou, né? A Sochor é uma jogadora que saiu do Cruzeiro, né? Já jogou em vários times aqui, já jogou na Ferroviária, já jogou em vários times de camisa no país, de bastante relevância do feminino. E eu acho que o Fluminense vem fazendo contratações assim, interessantes assim, para o tamanho do investimento do clube, né? Que agora o Fluminense tem a parceria com a Marinha, que era a parceria que o Flamengo tinha. Eu não li ainda a documentação do Fluminense até que ponto vai essa parceria, se vai, como no caso do Flamengo, durante uma época, né? No começo, lá atrás, o Flamengo tinha que abrir mão até de Libertadores. Nos últimos anos da parceria do Flamengo com a Marinha já não existia isso, era mais uma questão de uso mesmo do espaço do Cefam para treinamento e propaganda da Marinha na camisa. Então eu acredito que no Fluminense deve ser esse mesmo ponto, né, o uso do local de treinamento, que é um local muito bom, né, e eu acho que isso pode potencializar a chegada de novos jogadores, e você saber que tem uma estrutura boa para trabalhar ajuda muito. Eu continuo sendo crítica à parceria com a Marinha por um ponto que eu acho que não é leal aos outros clubes, né? Porque a Marinha é uma instituição pública e aí você acaba favorecendo um e assim, eu não concordo muito com isso. Mas eu tenho que admitir que a estrutura é muito boa e o Fluminense tem um trabalho, principalmente de parceria ali com o pessoal das Daminhas da Bola e tal. Não sei até que ponto ainda está isso e sempre encontra boas jogadoras ali, revela jogadoras com potencial, faz contratações pontuais bacanas, e tem times ali competitivos, né? Que chegam dentro de campo e entregam o futebol. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, né? Se esse Fluminense realmente é um time que vai competir, ou se o fato do Vitória ter conseguido equilibrar muito o jogo aponta para uma coisa contrária, né? Que esse Fluminense vai acabar brigando ali para não cair. Que esse primeiro jogo foi muito equilibrado. Acho que foi, da rodada, foi o jogo mais equilibrado, até que foi no final. E aí acaba que fica uma interrogação para os dois times, né? A gente não consegue falar também se o Vitória também não está um time competitivo a ponto de tentar disputar um G8. Fica aquela coisa. Pode ser absolutamente qualquer coisa, mas foi um jogo legal, pelo menos para dar risada. Quem não estava torcendo estava rindo, né? Agora quem é torcedor, aí eu só lamento. Agora o Fluminense vai jogar com o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Que é complicado, então acho que vai demorar um pouco mais aí pra gente conseguir ver realmente. Vamos ver quão competitivo vai ser nesse jogo, né? Acho que é um bom termômetro. No Newton Santos, o Botafogo ganhou do Juventude, fez 2-0 já no primeiro tempo, aí parecia que ia ser isso, mas aos 26 o Juventude conseguiu diminuir, o jogo ficou meio aberto, mas o Juventude não conseguiu fazer mais nada depois disso, tem até uma jogadora expulsa, enfim. Vitória do Botafogo, que também tá nessa zona nebulosa, né, de vamos ver o que vai ser. O Juventude esse ano eu acho que realmente é um alerta vermelho total. Pode falar alerta vermelho pro Juventude ou não pode por ser rival? Enfim, se fosse o Grêmio não poderia, né? Mas enfim, é um alerta pro Juventude. Acho que ano passado o Juventude só não caiu porque tinham times piores. E aí esse ano também perdeu muita jogadora, o mercado discreto. Então acho que o Juventude é um time complicado aí pra gente analisar, porque realmente acho que vai brigar por baixo ali. Acho que pra mim o Botafogo é um dos times que tem potencial de entrar ali no G8. Talvez aconteça, sabe? Acho que se não entrar, não vai ficar na zona mais perigosa ali. Mas o Juventude, ele vem... É um time que vem de uma saída sequencial de jogadoras, né? Então, ano passado também tinha saído algumas, aí esse ano saíram outras, e não teve grandes reforços. Então, assim... e outros times se fortaleceram. Então, é aquilo, né? O Juventude tinha um time ok, depois teve um time que teve dificuldade, e agora... Além de ter um time um pouco mais fraco, tem outros times que estão mais fortes. Então, assim, eu acredito que o Juventude vai competir muito, que é uma característica desse time, mas vai ter jogo que realmente não vai ter como competir, mesmo tendo muita vontade, dedicação e tal, não vai fazer tanta diferença. Ontem, no domingo, teve talvez o resultado mais inesperado, né? O Red Bull ganhou bem da Ferroviária, 2-0. A Ferroviária até teve suas chances, né? Mas o Red Bull jogou muito bem, acho que foi merecida a vitória. Time muito bem encaixado do Red Bull já há um tempo, né? Bem treinado há um tempo. E com certeza bem forte na briga pelo G8 aí, o Red Bull. E a Ferroviária, hein? Assim, a Ferroviária me preocupa um pouco, porque eu tenho a sensação que desde 2023, quando a Ferroviária chegou na final da última vez, todo ano eu espero menos da Ferroviária. Todo ano começa o ano com eu achando que a Ferroviária vai menos longe.
E eu acho que isso não é um bom sinal, sabe? Ano passado eu já não esperava tanta coisa, enfim, ficou em terceiro na Libertadores, foi um bom resultado, mas em termos de desempenho, em termos de futebol, eu acho que a Ferroviária ano passado entregou menos do que o elenco que tinha, parecia sugerir, sabe? Pelo menos o time. Elenco eu acho que é um pouco forte, mas pelo menos o time, as 11 da Ferroviária e mais umas 2 ou 3 ali que entram durante o jogo, são boas jogadoras. E esse ano eu tô um pouco ressabiada com a Ferroviária, assim. Eu nem cogitei colocar em briga por título, sabe? Eu nem pensei, assim. Então, eu acho que eu tô um pouco preocupada com a Ferroviária. Eu acho que a Ferroviária é um projeto sólido, óbvio. É um projeto que, olhando pra frente, com CT e tudo mais, assim, dá muita esperança, mas o recorte, a fotografia atual da Ferroviária não me empolga muito, sabe? Sim, eu concordo. Eu cogitei colocar a Ferroviária porque eu acho que o elenco da Ferroviária é um dos melhores que tem no país. Assim, para mim, se não é o primeiro e segundo, porque são Corinthians e Palmeiras, terceiro ou quarto ali, melhor elenco do país. Mas o que me incomoda muito na Ferroviária, e eu não sei se é uma impressão minha, ou se são vozes da minha cabeça, ou se isso é uma impressão geral, eu acho que a gente cobra muito menos da Ferroviária do que ela pode entregar. A gente fica sempre nessa coisa de, tipo, o trabalho da Ferroviária é muito bom, porque é o futebol feminino, tradicional e tal. Olha que bonita a Ferroviária chegando, não sei o quê. E eu acho que a Ferroviária é um time para ser cobrado para ser campeão. Né? Eu acho que a Ferroviária tem capacidade de ser campeã, tem estrutura para ser campeã, tem elenco para ser campeã, e a gente fica sempre assim, nossa, parabéns à Ferroviária, porque está aí competindo. Eu acho que isso não diz o tamanho da Ferroviária, sabe? Eu acho que a Ferroviária a gente tem que cobrar ela como um time grande de futebol feminino. Mas o masculino não é. Pouco importa. A gente fala de feminino, a gente tem que começar a cobrar a Ferroviária como um time grande no feminino. O elenco da Ferroviária é um elenco simples de brigar por título, é isso que me incomoda um pouco, porque eu acho que a Ferroviária monta elencos bons, mas não desenvolve futebol para isso, e principalmente, uma coisa que me incomoda na Ferroviária é que ela entra em campo muitas vezes não sendo favorita, sendo que é o time mais tradicional do feminino, que tem um bom elenco, que tem uma boa estrutura, então acho que tem uma coisa, não sei se a palavra certa é essa, mas aquela de aura, sabe? Precisa mudar a vibe da Ferroviária. A Ferroviária é um time imenso do feminino, que tem um elenco muito bom, que tem um trabalho muito bom. Então a gente tem que começar a cobrar a Ferroviária como um time vencedor, como um time campeão feminino, né? Como um time que não é café com leite, né? Exato. Mas é difícil para a Ferroviária porque é um time do interior e tudo mais. Sim, fato. É diferente para conseguir. Bacana. É diferente, é difícil. Concordo. Mas a gente tem que cobrar ela como um time que consegue, porque ela consegue o patrocínio. Eles correm atrás, tem um trabalho muito bom. Eles conseguem uma estrutura, vão ter um CT maravilhoso. Como é que eu vou pegar uma Ferroviária que está aí há anos fazendo ótimos trabalhos e falar assim, nossa, parabéns porque ficou em quarto? Não dá, cara. Eu preciso cobrar a Ferroviária para que ela brigue pelo título. Porque a Ferroviária é grande a ponto de brigar pelo título, sabe? Então, eu acho que, não sei se é uma impressão minha, se vocês puderem, quem torce para a Ferroviária comentar, se vocês acham a mesma coisa, mas eu sinto nesse ponto, sabe? Eu acho que a Ferroviária, ela merece ser tratada como um time imenso, como é, e sou cobrado por isso. Então, quando eu abro o elenco da Ferroviária, eu falo, pô, esse time aqui é um time que eu acho, assim, que até em elenco com o Cruzeiro ali, eu acho que a Ferroviária tem jogadoras que podem desequilibrar um pouco mais ali e tal, mas é muito nivelado. Aí eu vou falar que o Cruzeiro é um time que vai brigar pro título, e aí eu vou falar que a Ferroviária, se chegar em quarto, tá bom? Não tem como. Eu preciso cobrar a Ferroviária como um time grande. Eu pensei em colocar ela disputando o título por essa questão de elenco e tudo mais, mas realmente eu não coloquei porque nesse contexto aí de, tipo assim, quando chega, infelizmente não se impõe como um time campeão. Eu acho que essa questão é que tem que ser trabalhada no time da Ferroviária. O jogo não me surpreendeu em si, porque eu acho que nesse ponto eu vou até dar uma... Eu acho que o Red Bull, ele vai competir muito. Na verdade, o Red Bull tem tradição, ele é um time muito competitivo, já tem há um tempo. Ano passado foi um pouquinho menos do que eu esperava, mas é um time que compete, tem bons técnicos, acho que monta bons elencos também. O Red Bull Bragantino, acho que tem esse ponto, né? Então, se eu não consigo também falar que porque perdeu ontem no fim de mundo Ferroviário, porque eu acho que o Red Bull Bragantino vai tirar pontos de muita gente, né? Eu não acho que vai ser só a Ferroviária. Eu não acho que, por exemplo, quanto o Corinthians, o Red Bull não pode conseguir um empate. Acho que sim, acho que pode acontecer. Mas acho que o jeito que foi me deixou um pouco incomodada com a Ferroviária, porque a Ferroviária tem que entrar em campo como o Corinthians entrou em campo, como o Palmeiras entrou em campo, como o Cruzeiro entrou em campo, como favorita para vencer esse jogo. Mesmo sendo um jogo mais difícil do que esses que os outros adversários tiveram, porque eu acho que foi um jogo mais difícil, né? O Red Bull é um time mais difícil. Mas a Ferroviária é mais elenco, né? É mais time, tem mais tradição. Então, assim, acho que tem que começar a rolar uma cobrança maior na Ferroviária de melhores desempenhos, porque tem
tem como, né? Eu acho que tem elenco para fazer um desempenho melhor. Acho que esse ponto é o mais importante. Eu não estou cobrando aqui de jogador, pegando um time mediano e falando, não, você tem que vencer. Não, é um time muito bom, um time com nomes muito bons, selecionáveis, inclusive. E, enfim, nesse ponto, assim, eu fico um pouco, porque eu gosto da Ferroviária. Acho que todo torcedor de futebol feminino gosta da Ferroviária. Acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente torce pro nosso time, pra Ferroviária. Eu tô quase largando meu time falando só com a Ferroviária. Mas, assim, nesse ponto é uma coisa que faz tempo que eu venho sentindo, até que eu queria falar. Acho que até a gente, às vezes, quando comenta da Ferroviária, a gente acaba meio que tratando um pouco como uma criança, assim, sabe? Ah, vamos criticar, mas assim, comedido. Não, vamos criticar como um time vencedor, como eu criticaria o Palmeiras, como eu criticaria o Cruzeiro ou o Corinthians, porque, para mim, no feminino, a Ferroviária tem esse mesmo tamanho. Na verdade, é maior, inclusive, que alguns aí desses citados. Enfim, é isso. Mas eu concordo com isso com você da Ferroviária, porque até pra gente, até pra Ferroviária também subiu o sarrafo, né? Em termos de, enfim, de tudo, às vezes, por exemplo, um trabalho, ano passado, por exemplo, a Jéssica de Lima não estava fazendo um trabalho tão bom e tinha que ser cobrada por isso, né? Não sei se às vezes é cobrado do jeito que precisa um trabalho com um time bom. Enfim, o Doguinho tá fazendo escândalo aqui, então hoje ainda tem mais 2 jogos que vão ser interessantes. Às 7 o Santos recebe o Grêmio e o Internacional recebe, e às 9 o Inter recebe o São Paulo. Então são 2 jogos nivelados também, né? Uhum. Eu acho que esse jogo do Santos vai ser bom pra gente entender o que o Santos vai fazer, né? Desse ano. O Grêmio porque o Santos também, tá voltando, né? E tal. É que assim, o Grêmio, eu acho que o Grêmio ele teve bons elencos até. Eu acho que o Grêmio era uma questão ali de ajuste de bastidores, e é o que tá acontecendo agora. Então, eu tô com uma expectativa, eu admito, tô com uma expectativa alta em relação ao Grêmio, porque acho que a chegada da Bárbara fala muito sobre uma mentalidade nova ali no Grêmio, né? Mas acho que o negócio do Santos é o seguinte, é que o Santos ele viveu o caos que o masculino viveu, o feminino viveu também. Dentro e fora de campo, teve polêmica, teve um monte de coisa. Acho que o Santos viveu muitas nuances e o Santos é um time tradicionalíssimo no feminino. Então, assim, tem uma questão. Fez boas contratações, então, assim, eu tô com. Mas, assim, eu não sei se o Santos vai conseguir encaixar de pancada. Eu acho que talvez o Grêmio arrume alguma coisa hoje, sabe? Mas acho que desses 2 times aí, para mim, eu acho que o que eu tô com mais expectativa é no Grêmio do que no Santos. Acho que o Santos ficar na 1 é o que tem que acontecer de primeira, assim. E depois, eu acho que o Santos também, depois, mais em frente, a gente vai ter que começar a cobrar o Santos também como um time, né, tradicional e tal. Porque acho que o que foi feito de deixar o Santos cair para 2, acho que foi uma coisa muito absurda, assim. Eu sou, com todo respeito, eu acho que um time do tamanho do Santos no feminino não poderia ter deixado isso acontecer de forma nenhuma. Mas estava na crise no masculino. Eu compreendo tudo mais, só que eu acho que uma crise no masculino, você deixar o feminino enfraquecido não vai resolver a crise no masculino e vai criar uma crise no feminino também. Então, assim, não faz muito sentido, sabe? Tipo, por exemplo, os próprios times que estão ali, que cancelaram o time, que descontinuaram o time feminino porque foram rebaixados, não faz sentido. Porque é uma economia que não vai fazer nada, não vai fazer cócegas no masculino, e aí vai diminuir um pouco mais a imagem do time, que já tá uma imagem ruim porque foi rebaixado, aí você encerra o feminino. Então, assim, nesse ponto ali, o Santos deixou o feminino enfraquecer e cair, que não encerrou, mas assim, o time ficou. A gente via que o Santos ia cair, era nítido que o Santos ia cair, e o próprio Santos que subiu para A1, eu não acho que era um elenco assim, foi bem equilibrado ali com o Botafogo, não foi tão fácil assim, né? Então, acho que tem questões ali do Santos, acho que eu quero que o Santos faça um bom campeonato, que fique na 1, para que para frente a gente possa falar mais sobre isso, sobre como é totalmente contraditório e sem sentido você deixar um time feminino enfraquecer, porque você não vai resolver o BO do masculino e ainda vai depois criar mais um problema para você resolver depois, né? Porque o Santos agora está se reconstruindo, era uma coisa que não tinha necessidade. Mas, enfim, vamos ver, é um jogo bom, acho que é um jogo equilibrado, acho que isso que foi bom na primeira rodada, os jogos, na maioria, foram equilibrados ali, tirando Palmeiras e América, o resto foi tudo bom. Não tivemos empate ainda. Eu acabei de olhar, estava olhando a tabela agora e não teve empate ainda, então acho que talvez hoje seja o dia. Vamos de Mulheres de Solo pelo Mundo? Vou rodar a vinheta. Bora! Vamos começar falando da futura mulher do mundo, Caroline. A Caroline tá vivendo uma fase abençoada e muito bem. Ela fez um golaço e deu uma assistência na vitória do City por 3-0 contra o Leicester. Cada vez mais entrosada, leve, jogando solta, jogando bem. Foi eleita a melhor jogadora do mês na Inglaterra. Quem fala da Caroline, né? Jogando muito. Cara, eu
eu sou fã da Caroline. Primeiro porque eu acho que a decisão que ela tomou de ir para lá, já começa daí, você vê a mentalidade da jogadora diferente, pensamento diferente. Eu valorizo muito isso, porque a gente sabe que a WSL não paga mais do que a NWSL, assim, deve ser uma coisa equilibrada, ali deve ser valores parecidos. Alunos, jogadores, deve ser até menos, assim, não deve ser mais. Quando você chega lá, não sendo uma super estrela, talvez não seja um valor maior, porque a gente sabe que os Estados Unidos paga muito bem, até melhorou muito essa parte. Então, assim, a gente sabe que não é por grana que a jogadora vai para a WSL, ela vai para lá, porque é uma liga muito competitiva. E eu acho que a Caroline fez uma decisão... quando ela chegou e falou que queria ser melhor do mundo, eu vi gente debochando, e eu critiquei quando aconteceu isso, e vou continuar criticando, porque não tem sentido nenhum. Primeiro que por uma questão de viralatismo, gente, pelo amor de Deus, uma brasileira sempre pode ser melhor do mundo, porque nós somos brasileiros, gente, pelo amor de Deus, a gente é o melhor futebol do mundo, enfim. E segundo, porque a Caroline sempre foi uma boa jogadora. Então, a história da Caroline, para mim, é coisa de cinema, e ela é uma jogadora que quem viu ela na base, quem viu quando ela começou, já pensava exatamente isso sobre ela, que ela poderia ser a melhor do mundo, né? Aí tiveram os problemas, tudo mais, questão do doping, etc., suspensão. E quando ela voltou, e a Pia convocou ela sem ler direito, todo mundo... E aí, desde que ela voltou a jogar na seleção, ela vem provando dia a dia que a véia fez uma bondade, uma caridade pro povo brasileiro. Não foi, nem tudo foi terra arrasada, muito pelo contrário. Fez um bom alicerce ali. E a Caroline ter ido para a Inglaterra, para mim, é a prova de que de quão forte ela é, de como a mentalidade vencedora ela tem, desde tudo que aconteceu com ela no começo, desde a volta para a seleção que foi conturbada, porque as pessoas criticaram muito, enfim, todo esse contexto. E aí ela teve lesão, cara, logo chegou, teve lesão, ficou um pouco parada e tal. E aí, agora que ela tá tendo uma sequência, ela tá mostrando exatamente o futebol que ela tem. Eu tô muito empolgada, cara. Acho que ela tá afiando o machado justamente na hora que a gente vai precisar mesmo. Eu acho que esse é eu não quero ficar queimando a largada aqui, mas assim, a gente está em fevereiro de 26, assim, é o tempo dela fazer uma temporada muito boa e chegar em 27 na ponta dos cascos, sabe? Então, já vou ter que entrar em contato com todos os tipos de religião para fazer bênçãos para a Kelly. Se precisar do meu joelho, pode levar, não estou usando quase nada mesmo. E tornozelo, enfim, é o que quiser, porque, para mim, o potencial dela de ser melhor do mundo em 27 é muito grande, porque ela tá vivendo uma ótima fase, tá numa liga muito competitiva, ela vai jogar Champions ano que vem, né? O City vai classificar, vai ser campeão provavelmente da liga, e tem uma Copa em casa, que se ela estiver voando, dificilmente a gente perde com ela muito bem em campo. Então, assim, a expectativa tá lá em cima, né? Eu fico nervosa com a expectativa, porque é complicado, mas eu tô mas tô tem uma bem jogadora que a empolgada, gente assim. pode pôr, eu acho que é a Kelly, né? Então, acho que ela fez por E ela ela. gosta, né? Acho que esse é um ponto importante. Ela é uma jogadora que ela não sente pressão. Ela gosta de ter essa pressão, ela gosta de fazer 10 comemorações quando faz gol. Ela tem o jeitinho dela, sabe? Então, tô muito feliz por ela. Espero que continue. Ela vem marcando gol, dando assistência praticamente todo jogo, né? Ela tá participando em gol. Então, é fase absurda dela que continue, que ela possa ser campeã lá também, que tá muito próximo do título, né? E que ela possa levar o futebol para a seleção. Na Copa América ela não estava tão bem, não foi uma Copa América boa, mas eu acho que a gente tem um ano muito bom para a seleção, a gente vai fazer bons amistosos, acho que é hora dela botar o nome dela na seleção realmente no foco. Ela voltou, né? Voltou a ser convocada depois de um tempo fora, porque se machucou. Quem ainda não foi convocada, mas voltou, é a Gil. Ela voltou a jogar, veio do banco na derrota do Atlético contra o Manchester United na Champions, 3-0. Resultado ruim pro Atlético, que tá meio que implodindo ali, né? Mas bom ver a Gil de volta, a gente precisa dela. A Laura foi titular, a Luane não jogou porque estava suspensa. Mas, enfim, é complicada a situação do Atlético aí. Vamos ver como vai ser para a próxima temporada. Na França, a Tarciane não jogou e nem ficou no banco na vitória do Lyon na Copa da França. Não sei se ela tá lesionada, enfim, não vi nada sobre. Acho que vale dar uma procurada mais a fundo. A Isabela foi titular na vitória do PSG, também na Copa. E a Yaya, pelo visto, tá machucada, então fora. No México teve bastante ação. A Jennifer fez 2 gols da vitória do Tigres contra o Puebla. A Marisa também foi titular, tá começando a se adaptar lá, né? A Priscila também voltou a treinar com bola na América, depois de um tempo fora. Ótima notícia, mais uma opção, né, para os Jogos Vorazes, que é o ataque do Brasil. E vai estar, todo mundo vai ter que estar todo mundo no auge, né? Todo mundo jogando bem, e isso é muito bom. A Arlinda Gomes também estreou pelo Pachuca, foi titular, tudo mais. A NWSL começou a pré-temporada,
Então tiveram os amistosos de pré-temporada, os times estão jogando entre si. Ainda nada que a gente possa falar muito, né? Porque é pré-temporada, acho que nem sei se os jogos estão sendo transmitidos, mas em breve na WSL também começaremos a falar mais disso. Para encerrar, vamos falar de Minas desse solo. O Sub-20 perdeu da Argentina na sexta-feira passada, 2-1. Confesso que eu não vi o jogo, então o Duane pode falar sobre... Eu tô um pouco off aí do Sub-20, esse sul-americano. Eu confesso que eu não sou muito fã do Sub-20, eu gosto mais do Sub-17, sabia? Não sei porquê. Eu tenho uma preferência por Sub-17. Então... Sub-20 é meio termo ali, né? Nem tão começando e nem profissionalizou. Fica uma coisa Isso. meio... E aí, enfim, os jogos também são horários muito ruins, né? Durante o trabalho, então não consigo nem assistir. Mas, e aí, o que você tem a dizer? Cara, assim, eu vou... o Cadu tinha pedido pra gente falar, porque realmente a gente não comentou no episódio passado, mas eu vou falar, a gente tá assistindo, tá? Eu tô assistindo tudo, tá, Cadu? O primeiro jogo do Brasil foi muito... O primeiro tempo do primeiro jogo tinha sido muito ruim, e aí depois do segundo tempo melhorou, a gente ganhou o jogo, depois a gente ganhou fizemos 2 goleadas ali, que foram contra times de um nível inferior. E aí eu até pensei em fazer uma live esse jogo da Argentina, que não deu, por questões de trampo, assim, ficou muito pesado para eu conciliar, tive um serviço de última hora. Mas, assim, eu acho que tem uma luzinha amarela ali na seleção sub-20. Acho que a gente não vem fazendo uma grande competição. O time oscila muito. E esse jogo contra a Argentina, apesar da derrota, o Brasil estava dominando, né? Estava empatado, né? O jogo estava 1-1. E as ações no segundo tempo eram praticamente todas da seleção brasileira. Só que eram ações que não davam em nada. Era uma posse de bola vazia, a gente não criava boas chances. Toda jogadora estava querendo resolver o jogo sozinha, todas acharam que iam resolver sozinha. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, né? Pode acontecer de você pegar uma bola e resolver, pode acontecer, cara, mas pode também não acontecer, que é o mais comum. E foi isso que me incomodou. Acho que foi um time arame liso ali. Só ficava trocando passe, e quando chegava no último passe, ele nunca era uma decisão boa, era sempre uma decisão equivocada. Então, nesse ponto, me incomodou muito. E aí, quando a bola caiu no pé da craquinha argentina, ela resolveu, né? E era uma bola que estava na posse do Brasil, era nossa, a gente tinha a maioria no ataque, não tinha sentido a gente perder aquela bola, e aí um passe equivocado, o time na defesa todo bagunçado, a bola cai no pé da craque da Argentina e ela dá um chute de fora muito bonito também, um chute muito bom, assim. E aí, daí pra frente, não teve nada. A gente tentou criar, não criamos absolutamente nenhuma possibilidade de gol. Então, me incomoda um pouco. Acho que tem uma questão ali tática de ter essa questão de reproduzir o que a seleção principal faz no sub-20. Não sei se eu sou favorável a isso, porque eu acho que o jeito que a nossa principal joga é um jeito muito específico, é um jeito que exige muito individualmente e principalmente um entendimento tático muito grande das jogadoras, que eu acho que o sub-20 ainda não tem. E aí, por isso, acaba refletindo no jogo, porque eu sinto que o sub-20 às vezes parece que tá um pouco perdido ali, né? Tava conversando em alguns grupos, o pessoal falando, nossa geração talvez não seja tão tática, tão técnica assim. Eu discordo, eu acho que a gente tem muito bons nomes nesse sub-20, eu acho que não é um sub-20, não é do nível assim, máximo que a gente teve, porque a gente teve um sub-20 absurdo um tempinho atrás, mas é um sub-20 que, comparado com a última que a gente teve, eu acho que esse é melhor até, porém, não está conseguindo desempenhar o que eu acredito que possa, sabe? Então, é um time que tem, por exemplo, o Sub-20, tem muitos jogadores do Flamengo, Sub-20, que é um time muito bom, mas aí o jeito que o Sub-20 da seleção joga é muito diferente do que o Flamengo Sub-20 joga, então, assim, acho que tem questões ali de tática, acho que vai demorar um pouquinho para encontrar, acho que a Camila chegou tem pouco tempo também, essa não achou ainda o ajuste correto, mas foi muito doído. Perder para a Argentina sempre é muito ruim. É a primeira vez que o Brasil perde para a Argentina no Sub-20. O Brasil, na verdade, o Sub-20 do Brasil perdeu pouquíssimas vezes, na verdade, 2 vezes, né, em competições oficiais aqui. Então, assim, é a segunda derrota nossa. A primeira foi contra a Colômbia. Então, nesse ponto, eu fiquei bem chateada, assim, porque realmente era um momento que o Brasil estava dominando o jogo, né? E esse ímpeto de buscar o 2-1 ali, depois de tomar um empate, acaba que o time se desorganizou totalmente ali na defesa. E aí tomou o gol, sentiu muito, tentou criar uma coisa, mas não criou nada com nada, todo mundo pegando a bola, querendo driblar todo mundo, a Evelyn pegava de um lado, tentando driblar todo mundo e tal, e não deu certo. Então, assim, acho que é uma derrota pra gente ficar atento, mas acho que não é terra arrasada, né? Acho que tem um time bacana, e acho que a gente tem que ficar um pouco mais atento nisso, né? Será que é o caminho certo a gente reproduzir o jogo da principal no Sub-20? Será que em tudo, na totalidade, acho que a gente tem coisas que não precisa tanto, sabe? Que eu acho que
só se encaixam ali porque o Arthur tem uma mentalidade, um negócio diferente, sabe? Não sei, é uma opinião minha, assim, eu não sou muito favorável a coisa ser, tipo, 100%, sabe? Preto no branco ali. Acho que a gente pode pegar algumas questões, mas não precisa ser necessariamente tudo, né? Mas, enfim, perdemos. É triste. Perder pra Argentina, então, horrível. O importante é se classificar para o Mundial, né? Agora tem um hexagonal final, né? E 4 se classificam. O importante é isso, sub-20 é isso, é formar jogadora. Claro que ganhar é bom. Acho que a gente tem não sei, eu tenho uma vontade de ver o Brasil ganhando uma Copa do Mundo sub-20. Já falamos, né, que a gente ia ganhar, só que a pandemia não deixou. O time em 2020 ia ser campeão. Não posso provar, mas eu sei. E a gente ficou em terceiro já, e aí essa geração nesse terceiro lugar mostrou, né, tipo, não é o resultado em si, mas é porque mostra realmente o nível ali dessa geração. E, por exemplo, acho que o próximo sub-20 tem muito potencial, porque a nossa sub-17 foi muito bom, né? E tem algumas jogadoras já, mas não são todas, né, que subiram já. A nossa sub-17 era jovem até. Enfim, vamos ver como vai ser aí. E bora de bobagem. Tem alguma bobagem, alguma coisa pra contar? Alguma novidade, fofoca? Eu não posso falar especificamente, mas assim, tem um casal que ainda não é casal, mas na minha cabeça é casal. E é isso. Quem sabe, sabe. Quem sabe, e é isso, galera. Espero que seja um casal mesmo, porque, entendeu? Precisamos de um it casal. Baita casal. Um baita Sim. casal. Se for um casal, é um baita casal. A seleção ganha muito com isso. Ganha o quê? Marketing, divulgação. Entendeu? Ganha muita coisa. Espero que seja. Tô aqui torcendo. Muito bom. E vou de resumo 3 graças. Semana passada eu não estava presente. Me acusaram de forma leviana que eu não apareci porque o Corinthians perdeu. O que não foi verdade, ok? Eu fui trabalhar e quando eu fui trabalhar eu desmaiei ainda, então realmente não era dia. Mas aí me pediram para fazer o resumo tudo, mas eu não lembro já o que aconteceu semana passada na novela, gente. Então eu vou começar a partir da semana passada, que o Paulinho viu a Gerluce com o morto, o ex-morto, que tá vivo, o Rogério, viu, e aí ele foi questionar a Gerluce sobre o cara, e ela conversou, só que ele já sabia, ele jogou um verde, porque ele já tinha visto. Aí ele jogou na cara dela e falou, pá, eu sei. Aí ela ficou, ai meu Deus do céu, todo nervoso, tremendo. Aí ele chamou ela pra prestar depoimento na polícia, aí ela levou o ex-morto, e ele chegou lá e falou que não podia falar, porque ele tá correndo perigo, não sei o quê, que ele pediu pra Gerluce não contar. Aí ela e o Paulinho meio que se resolveram, mas eu não tô mais gostando desse casal, não. Porque tudo pode desconfiar dela, tudo bem. A Gerluce é somente pra ele, né? Não dá pra passar pano pra ela nesse sentido. Muito chato, casal chato. Ai, mas ele é muito chato, cara. Às vezes eu até fico torcendo pra Gerluce mentir pra ele, porque ele é muito chato. Mas ela tá errada, porque ela de fato ela mente. Mas existe um motivo, né? Porque ele é policial, enfim, tem tudo isso. Enfim. Aí, quem mais que teve? A Zenilda meteu porrada na Arminda e no Ferretti. Isso aí foi o melhor momento da semana, talvez. Eu tava lá, chegou em casa mais cedo, tava os dois lá na cama dela. Aí começou a bater neles, meteu porrada, não sei o que, botou ele pra fora de casa. Aí ele foi embora e pensou, mas talvez a casa seja minha. Acho que eu não vou embora, não. Aí voltou. E aí falou assim, eu não vou embora, não. Você faz o que você quiser. Aí ela, o quê? Decidiu ir embora também. Não sei pra onde ela foi. Acho que ela deve ter ido lá pra casa dos gays também. Junto com a filha. A casa dos gays virando cortiço, né? Tá todo mundo indo pra lá. Não sei, não lembro se chegou a mostrar. Por quê? Porque teve a Xênica, que é a funcionária do Ferretti, tá com o filho dela, né, que foi presa justamente porque pôs um negócio lá. E aí ela tá armando pra ele, né, pra ele ser pego. Então ela fez lá um evento super grande de uma nova farmácia que foi inaugurada na Chacrinha. E aí esse episódio esse capítulo dessa inauguração durou 5 dias. Ficou 5 dias só na tarde da inauguração. Aí, antes disso, a Viviane tinha sido presa, porque ela foi comprar os remédios falsos, e a polícia pegou ela com um monte de dinheiro, e aí ela foi presa. E aí, pra você ter noção, o Belo quer matar o Ferretti, né? E aí ele tava lá querendo matar ele, tava dando tiro nele, querendo dar tiro nele. E aí, mano, juro pra você, ficou 3 episódios pra ele atirar no Ferretti. A Viviane Araújo tava presa, ela foi solta, ela pegou um ônibus, flertou com o motorista de ônibus, achou ele e ele ainda não tinha atirado, gente. Durou a tarde toda, mano. E aí, quando ele atirou, ela apareceu e aí ele foi de Donald Trump, né? Porque foi na orelha dele só. Aí fez só Eu vi.
Não aconteceu nada lá. Esse pedaço eu vi, essa parte eu vi. Foi muito engraçado, Aí, inclusive. O povo foi. no Twitter criando tweets inimagináveis, coisas absurdas. Sim. Aí, o que mais que teve? A menina grávida, a gente pula, que essa história é muito chata lá do bebê. Não, ninguém aguenta, não, pelo amor de Deus. Não dá. Casal chato também, ai. Não dá, isso aí a gente finge que não existe. Aí, o quê? A Juquinha e a Lorena vão para Campos do Jordão, semana que vem. Porque o fofoqueiro... expectativa nesse negócio aí. Semana que vem, parece. O fofoqueiro viu elas juntos lá, gravou, e aí ele falou, vou mostrar pra todo mundo, não sei o quê. Aí elas viram que ele tava gravando, aí elas chegaram e falaram assim, deixa eu ver esse vídeo. Aí elas viram o vídeo, só que elas acharam bonito o vídeo. Falaram, nossa, a gente tá bonita, pode publicar. Aí ele vai publicar, contando sobre ela, que é o polêmica, né? Então, 2026, esse negócio de postar que fulano é LGBT. Pelo amor... Quem não é, né? Acho que vai começar a virar notícia. Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí não é. Tanto que virou notícia, né? Tanto que todo mundo só falava disso. Precisou se assumir. Pois é. E acho que foi isso. Não lembro se teve mais nada muito importante. Acho que finalmente acabou o episódio do capítulo da chacrinha lá da inauguração, que também durou 10 anos esse dia aí. E agora vamos ver o que vai acontecer. E aí também, nesse último episódio, nesse último capítulo, desculpa, eu confundo, gente, mas não vou ser americanizada. Nesse último capítulo, o gay encontrou as 3 graças no ferro velho do Joaquim. Então, vamos ver como vai ser. Então é isso. E aí o Rogério agora vai voltar de vez. E todo mundo já entrou nesse ferro velho e não tira a porra das graças de lá, cara. Não aguento mais isso, mano. Não, todo e aí eles tiraram as 3 graças de lá e aí depois devolveu. Sei lá, não entendi. Porque todo mundo entra esse ferro velho, todo mundo entra, todo mundo sai, a casa da mãe uma bagunça. É uma bagunça. Ai, meu Deus, sério. Enfim, é isso. Vamos ver como vai ser semana que vem. Semana que vem tem mais Brasileirão e mais 3 graças. E é isso. Semana que vem com mais carisma e com mais piadas ácidas. Ácidas, sim. E semana que vem... Quando tem os jogos da seleção? Acho que é na outra semana ainda, né? Na outra. Vamos ver o que faremos. É isso. Valeu, gente. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.